irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Nivanildo e nós estamos gravando esse vídeo com a intenção de fazer uma análise e trazer uma explicação sobre um texto que está sendo divulgado na internet, nas redes sociais, sobre o livro de Isaías, capítulo 26 e os versos 20 e 21. E a nossa pergunta é: será que esse texto é aplicável aos nossos dias de hoje, naquilo que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje? É isso que nós queremos trazer as explicações. Eu observei que alguns dias atrás tínhamos feitos vários estudos nesse capítulo 26. Esse capítulo 26 me chamou a atenção alguns dias atrás e eu extraí vários textos, vários temas desse capítulo, inclusive já preguei alguns desses temas na igreja. E os capítulos extraídos, os temas extraídos nesse texto foram o seguinte: uma grande tribulação na terra. Está tudo incluído nesse texto. 3 certezas da vida cristã. Se contorcendo de dor. Outro tema. Qual o momento certo que se deve buscar ao Senhor? Outro tema. Outros senhores que tentam nos dominar. Tudo ele fez por nós. A vereda do justo. A ação de Deus sobre os orgulhosos. A confiança eterna em Deus. A paz perfeita, o cântico que será entoado naquele dia. O que Deus fez a Israel, os ímpios não aprendem. Todos foram temas extraídos do capítulo 26, alguns dias atrás. E a grande pergunta é: os versos 20 e 21 se aplicam ao que está acontecendo nos dias de hoje? A resposta é sim. Eu nunca vi um texto tão aplicável para os nossos dias. Nunca vi uma profecia tão aplicável. Na verdade, o capítulo 26 de Isaías é um cântico. Todo o capítulo 26 é um cântico à confiança. É o título do capítulo. E os versículos 20 e 21 têm como título o chamado à segurança. Se vocês pesquisarem alguns comentários bíblicos, irão observar que a avaliação desse texto é um chamado de Deus à segurança. Então, se torna aplicável para tudo que está acontecendo hoje, com a igreja, para com o mundo. Percebam o que está descrito no texto. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá os seus mortos, seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Algumas observações aqui nesse texto. Primeiro é que o período de tribulação, de aflição, de castigo, da ira de Deus será por um tempo, e o convite de Deus é para que nós nos guarde desse tempo, em nossas casas e nossos quartos, porque Deus está irado. Deus está irado. Algum tempo atrás, percebemos que os homens passaram do limite. Os homens desrespeitaram a Deus, a Jesus Cristo, a religião, o cristianismo, profanaram as ações santas, colocaram isso a público, e os homens perderam a noção e precisou que o próprio Deus viesse frear os homens. Hoje todo mundo está trancado em suas casas, parou tudo. Precisou assim de uma ação inerente de Deus. Sabemos que Deus tem os seus exércitos. E às vezes a gente pensa que os exércitos de Deus são anjos, são sim, mas são também a força da natureza.
os gafanhotos, como atacaram o Egito, as pragas. Esses são os exércitos de Deus, descritos nos Salmos. Então podemos perceber que esse texto, sim, é aplicável aos nossos dias, é uma profecia aplicável, e que Deus irá dizer: povo meu, tranque-se nos vossos quartos, Deus está irado. E o texto continua: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. E qual é o lugar de Deus? O seu trono. Deus saiu do seu trono para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade são pecados da carne. Iniquidade são ações da natureza humana. Iniquidade são atos do homem contra Deus, obra da carne. E Deus agora sai do seu trono para castigar os homens pelas suas iniquidades, pelos seus atos, pela sua natureza. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz que o pecado está em sua carne? Ali ele está falando do pecado, da iniquidade. Lembra de Davi? Em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Davi está falando da natureza do homem não convertido, do homem que não se converteu e continua com seus atos de iniquidade. Deus desce do seu trono. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, os pecados originais, os pecados da natureza humana em ação. Então Deus resolveu parar o homem, descer do seu trono. E a Bíblia continua, a profecia continua em um cântico, dizendo: e a terra descobrirá o seu sangue e não cobrirá mais os seus mortos. Não haverá condições nem de cobrir os mortos. E se a igreja não tomar uma posição, haverá muitos mortos. Ontem eu falei que a atitude que devemos tomar não é orar: Deus, muda o quadro. Não. Talvez orando assim, estaremos orando errado. A atitude de orarmos é: Deus, tira de mim essa resistência de me arrepender. Deus, tira da igreja essa resistência de se arrepender, de mudar, de voltar ao altar, de reconhecer que errou, que pecou, de chorar, de lamentar. Essa é a oração que a igreja deve fazer hoje. Pedir a Deus para que Deus retire de nós esse espírito de resistência ao arrependimento. Porque o segredo para que a nossa terra seja curada, sarada, é se nos convertermos dos nossos maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Pense nisso, igreja. Pense nisso no que eu estou falando. Que a oração nossa deve ser essa: Deus, me converta. Deus, tire de mim essas ações essas ações malignas, essas ações da minha natureza carnal, tire de mim. E Deus, com certeza, sarará a nossa terra. Essa é a oração da igreja. Portanto, concluo dizendo que estes versículos, sim, são a profecia e são aplicáveis aos nossos dias, aos dias de hoje, a tudo que está acontecendo hoje. São aplicáveis, sim. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar vocês, hoje à noite, para se reunir em suas casas, para fazer o seu culto com a sua família. Já começamos ontem, hoje nós iremos fazer novamente, se Deus assim permitir. Continuamos orando pelo nosso Brasil e pedindo para que Deus nos traga o sentimento de arrependimento e sare a nossa terra. Deus abençoe, em nome de Jesus.